Opa, senta que aí vem história, mais um vídeo da série aí, Foca no Enem. É, tema de hoje foi sugerido aí por alguns espectadores aí, assíduos aqui do canal. Tema bastante importante, tema que cai aí com uma constância, né, no Enem. Brasil Império, tão importante, cai com uma constância aí tão certa que a gente teve que dividir esse vídeo em duas partes porque ia ficar ali um longa-metragem. Bastante questões aí de Brasil Império no Enem de 2009 para cá. Então a gente vai ver agora aí a parte um. Bora lá então, roda a vinheta aí, gruda na tela. Buenas, bora lá então, né, iniciar essa análise aí das questões de Enem referentes a Brasil Império, parte 1. São muitas questões, são 19 questões no total nos últimos 10 anos de Enem, né, então esse é um assunto aí que vale a pena a gente estudar com atenção, beleza? Vamos lá, lembrando, né, esse número de questões, essa numeração das questões aí em outro vídeo, o pessoal já eu tenho aqui diferente e tal. Desde o primeiro vídeo, né, eu tinha à disposição aí o caderno azul de provas, então para padronizar, eu faço todos pela prova azul sempre, tá? Bora lá então. Questão 48, lá do Enem do ano passado, 2019, diz assim: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi criado em 1838, tá? Durante ali o período regencial. Reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então, clareando, né, esse Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tinha sede na corte, né, portanto no Rio de Janeiro, e deveria, né, com o tempo, ir abrindo em cada estado o seu instituto histórico, né, estadual, histórico-geográfico. Cada estado mandaria suas narrativas, aí, seus materiais para o geral, para o da corte, né, para o nacional. Por isso que compara ali com a modelo centralizador imperial, aquele modelo que centralizava todos os poderes nas mãos do imperador. A questão é sobre o objetivo, né? Vamos ver, de acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava, porque o Dom Pedro II, né, o instituto eu falei, né, foi criado em 38, Dom Pedro II, então, né, com o golpe da maioridade, vai assumir em 40, né, ele que vai, maior parte aí, seus 49 anos em poder, vai ficar ao controle dele, e ele próprio, né, grande intelectual, grande estudioso, amante aí das ciências, do conhecimento, enfim. Mas você está perguntando do objetivo, a chave que a gente tem para matar essa questão está no início ali, quando diz que o Instituto reunia historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos. Agora vem a chave. Em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Aí está o objetivo, então, desse instituto, que é o que diz na letra A, construir, o objetivo, né, construir uma narrativa de nação. O Instituto criado ali, né, foi criado 16 anos depois da independência do Brasil. O Brasil era um país novo, tinha 16 anos de idade, havia essa preocupação aí de construir uma narrativa, né, do país, começar a construir a história do país. Então não tem ali por que não as outras, né? Por que não aí letras B, C, D e E. Letra B fala em desigualdades sociais, não tem no enunciado e não é o objetivo também desse instituto, como não é o objetivo da administração imperial. A letra C, combater as injustiças coloniais. O Brasil já não era mais colônia há 16 anos, no mínimo, né? Porque teve ali o período, se a gente considerar ali da elevação do Brasil ao Reino Unido e tal, enfim, mas
definitivamente já não era mais colônia. Tá? Letra D, defender a retórica do absolutismo, reunindo intelectuais, coisa assim, até poderia ter muitos intelectuais abolicionistas, mas se a ideia do governo imperial fosse criar um instituto, um órgão para defender o abolicionismo, em vez disso seria mais fácil abolir de vez a escravidão, né? Então não teria, não faria sentido, né, criar um instituto para defender a abolição. É só abolir. E, por último, ali, evidenciar uma diversidade étnica, embora ela seja presente na história do Brasil, mas não foi, era evidente, já era, eu falei em evidenciar, já era evidente, era só dar um passeio nas ruas que tu já evidenciaria, né? Não precisaria criar um instituto nacional e mais um monte de institutos aí em cada estado para ver, né, para evidenciar uma coisa que já era tão evidente, tão nítida, tá? Então, como um país novo que tinha acabado de surgir 16 anos antes, precisava aí ter essa consciência, essa narrativa aí desse novo país. Beleza, ainda no ano de 2019, então, questão 62. A Lei de Terras de 1850, Lei número 601, 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o da compra. Terras devolutas são terras vazias, né, enfim, desocupadas ou sem dono. Tá? Então, esse artigo 1º dessa lei de 1850 determina que somente comprando, né, alguém poderia ficar dono de uma terra. Não haveria outro meio. Tá? Então aí vem a questão, considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado, né, a lei acima, né, enfim, resultou na mercantilização do trabalho livre. Não, a lei fala sobre terra, não tem a ver com trabalho, ou escravo ou livre, não tem a ver com trabalhador, com mão de obra, é questão de terra. Letra B fala em retração ou diminuição das fronteiras agrícolas, não é o espírito, não é o objetivo da lei, não tem nada que fale em aumento ou diminuição de terra, né, de fronteira agrícola. A letra C fala em demarcação dos territórios indígenas, não, a lei ali é bem clara, está dizendo que a única maneira de alguém ter terra, a partir da aprovação da lei, era comprando. Tem a ver com índio, com quilombo, quilombola, coisa assim. Tá? Aliás, a letra E já fala, né, os quilombolas, né? Então, expropriação das comunidades quilombolas também não. Ficamos aí, sobrou então a letra D, né? Concentração, que esse ordenamento jurídico, essa lei, resultou na concentração da propriedade fundiária, né? Concentração da propriedade da terra, à medida em que precisava ter dinheiro para comprar, não haveria outro meio de ser dono de terra, então só quem já tinha dinheiro, né, pôde comprar, continuar comprando terra, né, em última análise, em última medida, então quem já era dono de terra poderia comprar mais terra ainda, né, não teria concorrência de qualquer um que fosse, né, encontrasse um pedaço de terra e invadisse, né, então só quem já tinha passaria a ter mais ainda, né, concentrando mais ainda a terra. Beleza, ainda ali 2019, mais uma questão ali, questão 69. Um enunciado aí longo, né, daqueles tipo, mas tem mais, tem questão adiante que vai ter um enunciado mais longo ainda. Lembrando, né, que além do conteúdo, você tem que focar na questão do tempo ali, aquela média, né, manter aquela média de 3 minutos e meio no máximo por questão. Às vezes aqui a gente demora mais porque eu vou explicando o enunciado, traduzindo, vou explicando cada uma das alternativas, né? Mas claro que quando tu for fazer isso aí, para valer, né? Vai dar essa treinada no tempo. Até uma boa maneira de treinar isso agora é dar uma pausada aqui no vídeo, antes que eu explique, liga aí o reloginho, liga o cronômetro, lê a questão e tenta responder e ver quanto tempo. Depois tu volta aqui, tira o pause, né? Dá play de novo e vê se tu acertou. É uma boa maneira de treinar também.
certo? Bom, vamos lá. Uns viam na abdicação, na renúncia, né, do Dom Pedro, uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como havia os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Então aqui está falando, isso aqui é referente, né, ao período regencial, né, está falando ali, né, depois o que, que aconteceu, né, o que, que as pessoas sonhavam, né, com a abdicação. A abdicação do Dom Pedro I foi em 1831, então, né, quando ele abdica o trono aqui e volta para Portugal, deixando o filho dele, né, como já dizia a lei, a Constituição de 1824, que na hipótese de vacância do cargo, na hipótese de renúncia, morte, coisa assim, né, qualquer acontecimento com o legítimo herdeiro sendo menor de idade, o Brasil seria regido, né, teria uma regência até que se completasse a maioridade do legítimo herdeiro ao trono. Tá? Só que esse período, né, em que o Dom Pedro abdica ao trono em 1831, vai abrir margem aí a um amplo leque de tendências, de posições políticas, né? Uns querendo ali, como diz o enunciado, uns preocupados, né, em manter a integridade territorial do Brasil, ou seja, um período de instabilidade que o Brasil, um período, né, das independências na América Latina, uns mais preocupados, deixa qualquer forma de governo, o que importa é que a gente não perca terra, não perca fronteira, não perca território. Outros querendo ali, se inspirando no modelo norte-americano, no modelo dos Estados Unidos, outros preocupados ali em fortalecer o executivo, enfim, todas as tendências viram aí com a vacância do cargo, embora a vacância do cargo de imperador, embora tendo regentes, cada um viu aí um espaço para manifestar suas pretensões, né, suas ideias políticas. E isso então, né, traduzindo a questão, e aí vem ali o enunciado, né, a pergunta em si. O cenário descrito, período regencial, revela a seguinte característica política aí, né, do período regencial. Letra A, fala aí então instalação do regime parlamentar. Não houve nenhuma alteração no regime nem no sistema político com a abdicação de Dom Pedro, né, pela Constituição de 1824, dele próprio, do Dom Pedro, na hipótese de vacância então, né, do cargo do imperador, seria proclamada uma regência até a maioridade do imperador, não tem mudança de regime, de sistema, nada disso. Letra B fala em realização de consultas populares. A questão que ocorre é exatamente o contrário. A população aproveita aí, né, a saída de um imperador e a impossibilidade do outro assumir para se manifestar através de uma série de rebeliões, uma série de revoltas pelo Brasil inteiro, né? Então, a preocupação dos regentes, aí, a preocupação do poder, no caso, era não realizar consultas populares, mas acalmar, aquietar a população, né? Acabar com essas rebeliões, com essas revoluções. A letra C fala em indefinição das bases institucionais. O que vai acontecer? Exatamente essa questão, por estarem as bases institucionais indefinidas, que ocorrem tantas rebeliões, tantas revoltas no Brasil nessa época, o período mais tenso, talvez, da história do Brasil, essa década de 30 do século XIX, né, esse período regencial, pipocam rebeliões, revoluções, revoltas aí por todo o Brasil, por boa parte do Brasil, que aliás até é um assunto interessante para um vídeo futuro, aí, para a gente fazer um vídeo aqui no canal, nesse período extremamente tenso. Tá? E a letra D fala em limitação das instâncias legislativas, como eu falei na A, nem a A nem a D, né? Quer dizer, nem mais poder ao legislativo e nem menos poder.
não contempla isso, né, essa vacância do poder, não contempla essas alterações, como eu já tinha falado na A. E a letra E fala em radicalização das disputas eleitorais. Disputa eleitoral nessa época, vamos lembrar das regras, né, eleitorais da Constituição de 1824, Constituição da Mandioca, né, o voto era censitário, tu tinha que comprovar determinada renda que não era pouca para ter direito ao voto. A gente até falou disso nesse outro vídeo que está passando aí o linkzinho no canal em cima. Então, o que que acontece, né? Não tem nem como radicalizar muito as eleições, já que a maior parte, a esmagadora maioria da população brasileira sequer votava, estava excluída de todo o processo eleitoral. Então, tinham ali, como a gente viu aqui no enunciado, aí, várias tendências e tal, né? Vários defensores de ideias diferentes, mas que não levou, em termos de voto, a radicalização nenhuma, tá? Então, ali, nessas bases aí institucionais indefinidas, aí sim que levou aí essas revoltas populares. Beleza. E ainda, né, 2019, a última questão que caiu de Brasil Império no ano passado, então, né, mais uma questão referente aí ao período regencial. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, olha aí, ó, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia. Mas, de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. Né? Então, é que eu estava falando ali, né, que a gente estava falando na questão anterior, né, aí lista, né, alguns, nem falou nos malês e tal, na Bahia, né, lista aí alguns dos movimentos desse período, dizendo quanto esse período, né, das regências, do período regencial, um período tenso, marcado por essa série de rebeliões, mas foca mais aí na Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, que foi a que mais preocupou, não só pela longa duração, 10 anos, né, 1835 até 45, e principalmente pela questão geográfica, né, por ser uma questão de fronteira, lembrando, até 7 anos antes, 1820, antes do início, né, da Revolução Farroupilha, 35, ou seja, até 1828, o Brasil não acabava no Rio Grande do Sul. Ainda tinha mais ao sul, a última província do Brasil não era o Rio Grande do Sul, era a província Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Né? Então, até 1828, o Uruguai era mais um território brasileiro, foi perdido. Né? Dom Pedro I, a gente falou nisso em outro vídeo, vamos botar o link aí em cima. Dom Pedro I, grande admirador, se dizia ali, grande fã do Napoleão. A única guerra que o Dom Pedro I teve de enfrentar no poder, ele perdeu. Né? Perdeu essa guerra, então, contra a Argentina e a província Cisplatina. O Uruguai acabou perdendo, então, a província Cisplatina, que viraria Uruguai. Então sempre tem essa tensão aqui com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, porque assim como perdeu ali a província Cisplatina, mais abaixo, mais ao sul do Rio Grande do Sul, havia-se um medo de ir perdendo territórios. Tá? Então vamos à questão, né? A característica regional que levou uma das revoltas citadas, a Farroupilha, né, a ser a mais preocupante para o governo central era a autonomia bélica local. Autonomia bélica no Rio Grande do Sul, né, ainda se fosse Rio de Janeiro, né, se fosse ali a sede da corte, daria para cogitar uma autonomia bélica. Mas outras regiões, quanto mais distantes, mesmo no Rio Grande do Sul, onde se tinha essa preocupação territorial, mas regiões quanto mais distantes da corte, mais esquecidas eram em tudo que é tipo de ponto de vista, né, em termos de infraestrutura, em termos de saneamento, nem na corte, né, não existia, bem dizer, em termos de desenvolvimento, em termos, né, bélicos também.
Então, essa A, Deus o livre, absurdo. B fala, deixa eu ver que eu me esqueci, a característica regional que levou a ser mais preocupante. Ah, tá, por que a Revolução Farroupilha foi mais preocupante para o Império, para o governo central? Por causa da coesão ideológica radical. A gente viu na questão anterior ali que o que menos existia nessa época, no período regencial, era uma coesão ideológica. A gente viu, né, acabamos de ver na questão anterior, gente que defendia de tudo que é tipo de posição diferente. Então não havia um consenso a respeito de nada nessa época, em termos políticos, né, uma coesão inexistia, né? Se tu prestou atenção na questão anterior, já riscou essa letra B aí de cara. Letra C fala em liderança política situacionista, liderança política alinhada, né, ao governo imperial no Rio Grande do Sul. Se houvesse isso, se o líder aqui no Rio Grande do Sul fosse situacionista, fosse apoiador do governo imperial, não teria tido revolução. Só teve revolução porque as lideranças aqui eram oposicionistas, né, não situacionistas. Letra D fala em produção econômica exportadora, também não, né? A economia do Rio Grande do Sul nesse período ainda está em grande parte calcada na produção de charque e charque para consumo interno. E sobrou então para nós aí a letra E, que fala em localização geográfica estratégica, que é o que a gente falou ali no enunciado inteiro, né? A gente ficou falando nisso, né? O quanto o Rio Grande do Sul tem aí a sua posição geográfica preocupante, né, que preocupava o governo federal por esses desenrolares aí que a gente comentou, de já ter perdido uma parte do território e o medo de perder outra parte. Buenas, bora lá então. 2017, temos ali questão 51, uma imagem. Rapaz, um menino branco ali com a sua ama de leite, né, como diz ali na legenda da imagem. Tá? E aí diz ali, a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravagista no Brasil. Ao expressar bora lá, o que essa imagem, o que essa fotografia está demonstrando, está expressando? Letra A fala em ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Exatamente isso, né? Esse trabalho doméstico, né, ambíguo, até no sentido assim de mesmo escravo, escrava no caso, né, ser dessa total confiança e proximidade a ponto de amamentar o filho, a filha, né, enfim, os descendentes aí do seu dono, né, e era extremamente comum isso já antes do Império, já nos tempos aí de colônia, né, já era bem comum essa questão, né, da ama de leite negra, escrava, tá? Exatamente isso aí que está demonstrando aí. Vamos ver as outras, por que não? Letra B fala em integração dos escravos aos valores das classes médias. Já nem precisaria ler até o fim, né? Escravo nunca vai ser, né, ou se identificar, ou se integrar, como diz ali, representante equivalente da classe média. Isso não tem, isso não existe. Ex-escravizado que consegue a sua alforria, um que outro consegue estudar, como alguns casos que a gente tem ali, poderia até se aproximar, mas aí já não é mais escravo, é negro. Mas aqui está falando em escravo se aproximar dos valores da classe média. Letra C fala em melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, pega ratão, né? Realmente, né? Parece ter um certo luxo essa roupa aí dessa escrava, mas isso não fala, não pode nos afirmar em melhoria de condição de vida. Escravo só melhora a condição de vida quando deixa de ser escravo. Enquanto é escravo, não tem melhoria. A letra D fala que essa imagem expressa aí a esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Centralizar a figura feminina não, ainda é uma época profundamente patriarcal, masculina, machista.
Isso, e ainda mais ali trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Dá para ver alguma dessas coisas nas imagens? Infantes são as crianças, né? Dá para ver alguma dessas coisas nas imagens? A escrava, a negra que aparece ali, ela só é ama de leite. Ela não é professora, não está alfabetizando ele, não, né? Essa letra D é aquele princípio, né, que eu sempre falo aqui, já falei nos outros vídeos, né, dessa série aí do Enem, que às vezes não tem como elaborar cinco alternativas plausíveis, né, para uma questão. Então sempre tem ali uma, às vezes duas, até que são absurdas só para completar o número de alternativas, né, cinco alternativas. Esse é um caso. E a letra E fala em distinção, que essa imagem expressa, né, a distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio de superar a mestiçagem. Superar a mestiçagem? A negra continua sendo escrava, ela só está dando leite para o filho do patrão, desculpa, para o filho do dono, né? Não tem essa preocupação em superar mestiçagem e tal. Distinção ética entre senhores e escravos era nítida, era evidente só olhando para a foto, né? Mas o resto aí não faz nenhum sentido, certo? Vamos ver, 2017 ainda, né? Mais uma questão de questão 80, caderno azul, lembrando. Mais uma questão aí da Lei de Terras de 1850, vamos ver. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. A gente já tinha visto isso lá na outra questão. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Já tínhamos falado nisso aí lá, né? Lá na outra questão, de que essa medida, né, de acesso à posse de terras estar limitada a dinheiro já restringia aí essa possibilidade aí a grande maioria da população e que isso foi uma medida para garantir. Ah, não, isso aí é o que pergunta aí. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de reforma agrária, distribuição de terras, né, divisão de terras improdutivas para distribuição, pequenos agricultores. Ah, está determinando que só possa ocorrer através do dinheiro, nem pensar em reforma agrária. Expansão mercantil. Vazia, né? Essa alternativa não diz nada. Letra C, concentração fundiária, sim, aquilo que a gente já tinha falado lá na outra questão. Ao garantir, ao determinar a lei, né, determinar que só através de dinheiro se poderia ter acesso à compra de terras, isso garantia a compra de terras a quem já tinha terra, a quem já tinha dinheiro, né? Então isso vai aprofundar o processo de concentração de terras, vai aprofundar o processo de concentração, como diz ali, fundiária. Tá? A letra D fala em desruralização da elite, é o contrário, né? É a elite que vai cada vez mais concentrar terras numa sociedade, numa época, numa economia não industrializada ainda como a brasileira no Império. A elite é a proprietária de terras. A partir de uma lei que determina que só com dinheiro para ter mais terra, isso vai, né, como diz na letra C, vai concentrar ainda mais as terras nas mãos dessa elite, que já é elite antes disso. E a letra E fala em mecanização da produção. A lei falava só sobre o acesso à terra, se o trabalho ia ser braçal, manual, se ia ser através de máquinas, a lei nem contempla isso. E não é o caso ainda, a mecanização da produção no Brasil de 1850 não é o caso. Inglaterra já é. Brasil não. Questão bem fácil essa aí, né? Questão bem. Parece aquelas assim que é pra ninguém zerar a prova, tá? Depois de. Ó, já saltamos aí para 2015. Questão 23 do caderno azul. Dois pequenos excertos ali, né? Textinhos pra gente interpretar. Então vamos ver lá. Texto 1 diz: em todo o país, a lei de 13 de maio de 1888, lei de 13 de maio de 88, sabe, né? A lei áurea,
libertou poucos negros em relação à população negra. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da Lei de 1888 não pode ser mensurada, medida, apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Está tendo aí uma análise aí bem interessante. O jogo da simulação está tendo aí uma análise bem interessante aí sobre a Lei Áurea. Vamos ver o que o texto 2 diz, se é de acordo, contradiz ou o que. Vamos ver. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Anos imediatamente anteriores, tá? Por enquanto está confirmando aí o texto 1. Então, antes da Lei Áurea já tinha bastante gente aí livre, bastante ex-escravo liberto. Os escravos, bem menos numerosos que antes e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Tá, então os dois estão enfim, concordando, sobre a questão de que antes da Lei Áurea já tinha uma parcela significativa aí de negros livres, de ex-escravos, portanto, já libertos. E agora vem a questão. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2 dentro desse sentido, então, que a gente acabou de ver como um concorda com o outro, então qual é o elemento que o texto, o primeiro complementa o segundo? Variedade das estratégias de resistência, não está nem falando em resistência dos cativos, não está nem falando em ir contra a escravidão, de lutar contra. Controle jurídico exercido pelos proprietários, também não, embora a escravidão estivesse dentro da lei, isso a gente tem que lembrar, que todo o horror que a gente conhece a respeito da escravidão não eram coisas ilegais. A lei permitia isso, apesar de toda a barbaridade que isso possa representar. Mas não tá, os textos não estão falando sobre isso. Letra C. Inovação social representada pela lei. A Lei Áurea apresenta uma não dá para deixar de dizer que é uma inovação social porque se refere a um grupo social, um grupo da sociedade, mas não é sobre isso o texto. Os textos não estão destacando isso. Até porque se fosse a fundo nessa questão, eles estão dizendo que a inovação foi limitada. A maioria, uma parcela significativa dos ex-escravos já estava livre. Então, essa letra C é uma que a gente poderia até ficar em dúvida, por causa disso, por causa do que diz principalmente na primeira frase do texto 1. Porém, a análise dos dois textos não é sobre isso, sobre uma inovação social. Letra D fala em ineficácia prática da libertação, também não o contrário, não adiantou nada a Lei Áurea, como diz a letra D. Foi uma lei ineficaz na prática, também não. Sobrou a letra E, então, que certamente a resposta. Significado político da abolição, exatamente. A abolição em 13 de maio teve um significado puramente político na medida de tentar salvar aí um regime que já estava em franca decadência, em franca queda. A gente até fez um vídeo aqui no canal, o link está em cima aí, falando sobre isso, como vão desabando os pilares de sustentação do Império no Brasil, do Império do Dom Pedro. Claro, na prática, a Lei Áurea acaba prejudicando aí os interesses ainda dos grandes barões, dos grandes proprietários de escravos, porém no meio rural, na cidade, como ali no Rio de Janeiro já se via um monte de libertos e tal. No
Rio de Janeiro, na corte, né, na capital, em outras cidades também, né? Então era um grupo pequeno ainda, social pequeno, que ainda se valia do trabalho escravo. Pequeno, porém importante economicamente, né? Era o grupo mais rico, mais poderoso do Brasil. Como com as leis ali dos sexagenários, a lei do ventre livre e tal, foram aumentando o número de, foi aumentando, né, o número de ex-escravos agora livres, libertos. Então se vê nas grandes cidades e nas cidades, se vê principalmente isso aí, esse tipo de situação, né? Muito ex-escravo livre, e claro, no campo é que ainda permanecia com mais força a escravidão, até porque, mesmo com lei do ventre livre, coisa assim, com quem que acabava ficando escravo, o filho, né, a criança, ficava com a mãe na fazenda onde a mãe era escrava. Então, essa abolição da escravidão teve esse caráter, né, o 13 de maio teve esse caráter de ser uma jogada política, mesmo como diz ali na letra E. Beleza? Bora lá, isso em 2015, mais uma questão em 2015 aí. Questão 36, diz assim, tem duas imagens ali do Dom Pedro II, né? As duas ali, ele jovem, ainda com barba, não tem ali ó, 1850, né? Então estava ali na casa dos 20 e poucos anos. Diz assim, essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam um contexto histórico, é um contexto já de pacificação do Brasil, né? Já tinha início dos anos 50, a última revolução do período regencial, a Farroupilha já tinha sido sufocada em 1845, a Praieira em 1848, e daí vem um período então de estabilidade no governo de Dom Pedro II. Ele está sendo representado ali com trajes, né? Como é que eu vou dizer? Não exatamente assim de até eram, né? Trajes de gala, mas enfim, divisas completas, ombreiras ali, um aspecto sério, um aspecto bem diferente do que a gente veria lá no fim da década de 80, aquela charge bem conhecida de ele dormindo, né, com o país na mão, o jornal O País na mão, e ele não dando bola nenhuma, né? Ele tá ali com papéis na segunda imagem, parece ser leis, coisa assim, então tá com como uma figura séria responsável perante o país, preocupada aí com seu país. Uma caneta tinteiro atrás ali, da primeira, uma pena, né, tinteiro, na primeira imagem ali. Então, parece ser alguém consciente, aí, preocupado com o país. E aí, o que diz ali? Né? Essas imagens representavam um letra fala jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. Não está aparentando isso nas imagens e dificilmente, né, alguém produziria, não sei, na forma de charge, né, algum crítico, né, para produzir uma imagem de um chefe de Estado e tentando mostrar ele como irresponsável. Letra B fala em imperador adulto que governaria segundo as leis. Essa sim, adulto sério nas duas imagens, preocupado. Como eu falei, a pena ali atrás, livro. Na primeira imagem, papéis ali representando leis. Na segunda imagem, exatamente isso aí. Letra C fala em líder guerreiro que não dá para ver nem arma aí, nem exército, nem ele repassando ordens, nem campo de batalha. Está aí num aposento aí do Palácio Imperial, né? Não, nenhuma das imagens lembra de guerra. A letra D fala em soberano religioso que acataria a autoridade do Papa. Não tem nenhum elemento religioso nas imagens, também não, né? A letra E fala em monarca absolutista que exerceria o seu autoritarismo. Ele está sendo representado ali com livros, com leis, né? Então não nos dá ideia disso aí, muito embora a gente possa pensar, mas e a Constituição que ele seguia de 1824?
que era uma constituição centralizadora, que colocava o poder nas mãos dele, né? Ele governou ainda até o fim, ele regeu o Império Brasileiro até o fim, seguindo a Constituição de 1824, ou seja, exercendo além do executivo acima o poder moderador. Mas, no entanto, nessas imagens a gente não consegue ver isso, pelo contrário, consegue ver ali um dirigente ali preocupado em seguir a lei, tá? Então, aquele carinha ali, o adulto já, que governaria segundo as leis. Beleza, 2014, agora a questão número 32. Já indo para o fim do Império ali em 1879, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de R$ 20, aquela questão famosa, né, depois dos 20 centavos no Brasil. Um vintém sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de "Fora o vintém", os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Essa questão veio no Enem de 2014, né? 2013 teve ali as jornadas de junho, né, no Brasil, que começaram a partir do aumento aí das passagens de ônibus em várias cidades, inclusive aqui em Porto Alegre, os 20 centavos e tal, a população foi para as ruas e depois outros motivos, outras bandeiras entraram aí nessas manifestações, mas aí, né, no Enem de 2014 se associou o momento aí que acontecia no Brasil com um parecido, e parecido inclusive o valor, né, uns 20 centavos no Brasil e o vintém na época do Império, tá? Agora, o que é a pergunta? Vamos ver. Ah, não, a gente não leu ainda. Diz assim, ó, a leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de... A letra A fala em capturar os ativistas radicais, não diz isso ali no enunciado, né, no trechinho. Até porque o que acontece, né? Diz ali que não nem se sabe quantos foram presos ou quantos morreram. Então, se fosse uma tentativa de capturar os ativistas radicais, saberia-se o número exato, o nome de cada um. Ó, foram presos os líderes do movimento e tal. Se saberia direitinho as estatísticas. Não é o caso. A letra B fala em proteger o patrimônio privado, né? Ali diz que a polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Essa era a questão principal aí no caso da repressão, né? Tanto que teve bonde virado, teve trilho arrancado, mas a questão mesmo está aqui em cima, vamos pegar aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. A questão mesmo, a polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. A letra C fala em salvaguardar o espaço público. Não foi bem o caso, e tanto que todo o movimento aconteceu nas ruas, né? Aconteceu no espaço público por excelência. Agora, quando se fala em conservar, aqui, quando se fala em não permitir a polícia, não permitir que a multidão se aproximasse do palácio, do exercício do poder, aí sim, né, a gente chega na resposta, né, conservar o exercício do poder. Aí sim a gente chega na resposta, né, preservar, conservar ali o exercício do poder, o imperador em última análise. E a letra E fala que a coibição violenta foi para sustentar a democracia. Parece meio contraditório, parece não, né? Meio também não, né? Então, questão também bem, habilidade mais básica ali, né? Mais de nível elementar, bem fácil, certo? 45, Guerra do Paraguai. A gente tem ali uma imagem de um
soldado ali com a mão à cabeça e tal, e a legenda assim, ó, de volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, segundo a visão da época, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Está aqui a mãe atrás, amarrada a esse tronco horrível da realidade, pelourinho, e sendo chibatado. Daí a mão na testa, o desespero dele, né, ao voltar da Guerra do Paraguai e assistir isso. Então diz ali, vamos à questão. Na charge identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, 1864 a 70, evidenciada na negação de cidadania aos familiares cativos. Já está aí direto a resposta, né? O soldado, né, negro foi para a guerra, ajudou o Brasil nessa causa, enfim, arriscou sua vida, seu sangue, morreu, ou voltou ferido, ou voltou mutilado, alguma coisa assim, para garantir os direitos, né, para garantir ali a vitória do Brasil, mas ele está com os familiares ali no mesmo cotidiano, sendo chibatados, sendo açoitados, né, seguem escravos, né, então ele parece que conseguiu uma glória para o Brasil, não conseguiu sequer um direito para a família, para os seus familiares. Né, um dos lados perversos, né, da Guerra do Paraguai. Letra B. Concessão, uma contradição evidenciada na concessão de alforrias aos militares escravos. Isso não é uma contradição e não está aparecendo isso aí na chave. Tá? A letra C fala em perseguição dos escravistas aos soldados negros. O soldado negro está ali, desesperado, né? Com ele não está acontecendo nada, né? Com o familiar dele, onde é que diz, né? A mãe dele, né? Que está sendo ali açoitada no pelourinho. A letra D fala em punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. Recrutado compulsoriamente foi o soldado, não é ele que está sendo reprimido. Então a letra C e a D são iguais. E a letra E fala em suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Nem na imagem, nem na legenda não fala nada a respeito dos proprietários de escravos. A questão básica da imagem é o que aconteceu com os familiares dos escravos que serviram como militares, como soldados na guerra. Também uma questão bem simples, aí aquelas, né, de habilidades mais básicas, né, de interpretar a imagem, e aquelas assim com pouca chance de erro, pouca margem para erro, certo? E bueno, está ficando muito longo, só que vamos dar uma paradinha aqui, então aqui vai terminar a parte 1 desta sequência aí, né, de questões, de análise de questões sobre Brasil e Império no Enem. Em seguida aí a gente posta então a parte 2. Feito! Não te esquece, hein? Parte 2 em seguida aí, mais um tempinho aí só para terminar de editar. Em seguida já está disponível a parte 2. Link vai estar aparecendo aí no final, assim que tiver disponível do canal. Já assiste as duas juntas aí, porque é tema que tem, como tu viu aí, grande chance de cair. Beleza? Até o próximo!